And it's not just amen. E não é só amém. It is a truth, É uma a verdade. truth of God, a truth of Scripture É uma verdade de Deus. É uma verdade que está na palavra. that you have to get deep on the inside of you. Que você tem que ter muito profundamente dentro de você. And you will be challenged with it in day-to-day things. E aí você vai ser desafiado nessas coisas no dia a dia. A few weeks after my daughter was born, Há algumas semanas depois que minha filha nasceu, you don't sleep much. a gente não dorme muito, né? And I had a few moments, so I went up to my small home office, E aí teve alguns momentos que eu estava lá no meu pequeno escritório em and I casa. was talking to the Lord. E aí eu estava falando com Deus. And you know, you don't realize sometimes mindsets that you embrace. E aí às vezes você não percebe alguns destravamentos de mente que você tem. And right on the inside of me, E dentro de mim, this is what I heard the Lord say. eu ouvi o Senhor dizendo: You cannot be your daughter's source. você não pode ser a fonte da sua filha. You know, because you have a daughter, Porque quando você tem uma filha, first kid, primeira filha, I know God was laughing when he gave me a daughter. eu sei que Deus estava rindo quando Ele me entregou uma filha. I didn't know what to do. Porque eu não sabia o que fazer. What do I do? O que é que eu faço? Can we stay in the hospital longer? Será que a gente pode ficar no hospital A little longer. um pouquinho mais? I need a little help. Porque eu preciso de ajuda. But I was unknowingly putting pressure on myself. E aí eu estava aprendendo em como colocar pressão em mim mesmo. And, you know, I'm going to be a good father, a good husband, take care of her. E aí eu vou ser um bom pai, um bom marido, eu vou tomar conta dela. And that's all good desires. E isso são desejos bons. But if you embrace yourself as the source of those things, Mas se você se colocar como a fonte dessas coisas, it will be perverted. você vai estar pervertendo. So the life of faith is a learned habit, Porque a vida em fé é um aprendizado. particularly the life of faith to overcome. Porque a fé vai te ajudar a vencer coisas. You have to learn this behavior as a disciple of the Lord. E aí você tem que aprender esses comportamentos com os discípulos do Senhor. And in that process, you will have to unlearn some things that you've probably learned. E aí, nesse processo, você vai ter que aprender a desaprender coisas que você aprendeu na vida. One of the characteristics of American culture, it's very individualistic. Uma das características das pessoas americanas é que nós somos muito individualistas. And we're going to figure it out. Porque a gente vai dar um jeito. We're going to get it done. Porque a gente vai fazer. Even if we don't sleep for 2 years, we're going to do it. Porque mesmo se a gente não dormir por 2 anos, a gente vai fazer. What are we doing? E o que a gente faz? We've become the source. A gente se torna a fonte. So faith, a life of faith to overcome is learned. Então, a vida em fé para você vencer tem aprendizado. I want you to look at me for a minute. Eu quero que você olhe para mim por um instante. I don't know if you noticed tonight, Eu não sei se você percebeu essa noite, but I have the body of a bodybuilder. porque eu tenho um corpo de um bodybuilder. Why is that funny? Por que isso é engraçado? I got triceps like a bodybuilder, Eu não sei nem o nome disso aqui. Tríceps, biceps like a bodybuilder. como um bodybuilder. Look at that, Prophet. Look at that. Yeah. I got chest like a bodybuilder. Eu tenho um peitoral como um bodybuilder. That's funny, right? É engraçado, né? You think that's so ridiculous? Você pensa que é tão ridículo. What's the difference between a bodybuilder and I? Qual é a diferença de um bodybuilder do que não é? They have developed their body parts at a higher rate than I have.
A diferença é que eles desenvolveram seu corpo em um jeito que eu ainda não desenvolvi. And I don't know if you read Mark 11. Eu não sei se você leu Marcos 11. Jesus tells us Jesus diz a eles: the faith to move mountains is given to every believer. a fé que move montanhas é entregue a todo aquele que crê. The faith to move mountains is given to every believer. A fé para mover montanhas é entregue a todo aquele que crê. The faith to move mountains is given to every believer. A fé que move montanhas foi entregue a todo aquele que crê. The faith to move mountains is given to every believer. A fé que move montanhas é entregue a todo aquele que crê. The question is, A pergunta é, for you and I, para você e para mim, are you going to develop the faith to move mountains? você vai desenvolver a fé que move montanhas? And David E Davi, gives us some understanding of how overcoming faith works. Davi vai nos ensinar algumas coisas sobre como desenvolver essa fé. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. The prophet Samuel comes to David. O profeta Samuel vem a Davi. This is no small part of the life of faith. Isso não é uma parte pequena da vida em fé. He puts oil upon David. Ele coloca óleo sobre Davi. And he anoints him to be the next king over Israel. E aí ele anuncia que ele vai ser o próximo rei de Israel. What is he saying? David, this is your purpose. Ele está dizendo, Davi, esse é seu propósito. The Holy Spirit now is upon you to fulfill your purpose. O Espírito Santo está em você para você cumprir o seu propósito. To every believer, God is with you. Para todo aquele que crê, Deus está com você. God has a purpose He wants to back up in your life. Deus tem um propósito que quer cumprir na sua vida. I want you to notice something. Eu quero que você perceba algo. David's life circumstances do not change immediately just because he got a life-changing prophecy. A vida de Davi e as circunstâncias que ele estava não mudou imediatamente que ele recebeu uma profecia. He had a word Ele tinha uma palavra that he received, que ele recebeu and things were being set in motion. e aí as coisas estavam acontecendo. But you couldn't see them through external conditions. Mas você não podia ver externamente. Faith, listen to me, this is in Hebrews 11. Olha só, e me escuta, isso aqui está em Hebreus 11. It is only through the eyes of faith that you can understand the world properly. Você só consegue entender a palavra quando você olha com os olhos de fé. David had a prophetic promise from the Lord that no matter what the circumstances were, he knew where he was going. Davi tinha uma profecia do Senhor que não importasse o que ele iria passar, ele sabia que iria ser cumprida. Very next chapter, E aí no outro capítulo, 1 Samuel 17, David is still a teenage boy. em 1 Samuel, no outro capítulo, ele ainda era um adolescente, ainda era jovem. And what's the story? E aí qual é a história? Good Bible students, it's a story of David and Goliath. Então vamos lá, a escola bíblica aprender um pouco sobre Davi e Golias. And what's happening? E aí o que é que está acontecendo? You have God's chosen people, Você tem os escolhidos de Deus, and you got the Philistines. e aí você tem os filisteus. One side Philistines, other side nation of Israel. Um lado filisteu, outro lado a nação de Israel. And this big giant, E aí tinha esse gigante. he's never lost. Ele nunca tinha perdido. Because they fought to death back then. Porque, né, eles estavam matando todo mundo naquela época. There was no end of the fight until somebody died back then. Porque naquela época, uma briga só terminava quando alguém morria. And what happens? E aí o que é que aconteceu? Goliath stands up Golias se levantou and he
stands in front of the nation of Israel E aí ele ficou na frente da nação de Israel. and he begins to speak E aí ele começou a falar intimidation. intimidações. There's at least 5 verses in 1 Samuel 17 Tem pelo menos 5 versículos em 1 Samuel 17 that tells us exactly his characteristics, exactly how intimidating he looked. que nos diz exatamente quais eram as características que intimidavam os israelitas que Golias tinha. I believe one of the reasons that it is in there, E eu acredito que uma das razões que essas características estão lá, because God wants to teach us. porque Deus quer nos ensinar If you looked at Goliath just with your natural que eyes, se você olhar para Golias somente com seus olhos naturais, you would go, no way, look how big he is, look at what he's saying. olha só o quanto ele é grande, o que é que ele está dizendo. And you would look at him just with your eyes and go, no way. E aí você olha com os seus olhos naturais e você diz, não tem chances. A truly prophetic people Pessoas verdadeiramente proféticas are not moved by what they see. não são movidas por aquilo que elas veem. A people of true faith Pessoas com uma fé verdadeira learn not to be moved by the natural eye. aprendem a não se moverem pelos olhos naturais. And what happens? E o que é que aconteceu? He says, send somebody to fight me. Ele dizia, envia alguém para lutar We all comigo. don't need to fight. Tá todo mundo querendo lutar? Just send somebody to fight. Então manda alguém para lutar. If you guys win, we will surrender. Então se alguém daí vencer, a gente se rende. If we win, E se a gente vencer, you surrender to us. vocês se rendem a nós. What happened? E o que acontece? All of God's people Todo o povo de Deus, trained, these are trained warriors for God. eles tinham soldados treinados. They went to the school of prophets yesterday. Eles estavam na escola de profeta ontem. They were shaking, they were waving their hands, they were pouring oil. Eles estavam recebendo óleo, eles estavam movendo suas mãos. But they saw Goliath Mas aí eles viram Golias and they were afraid. e eles ficaram com medo. How does faith come? Como é que a fé vem? Faith, Romans 10:17, comes by hearing. A fé vem pelo ouvir. How does fear come? E como é que o medo vem? By hearing. Pelo ouvir. So David's father, Jesse, Então o pai de Davi, Jessé, Davi, go to your brothers, vai até teus irmãos, bring them cheese and bread. leva para eles pão e queijo. I want you to notice, Eu quero que você saiba, just because he's the next king, he still has characteristics of a servant. eu quero que você saiba que por mais que ele fosse o próximo rei, ele tinha comportamentos de alguém que servia. You never outgrowing being a servant to others. Você tem que aprender a ser um servo de alguém. And so he goes. E aí ele vai. And when he shows up at the battlefield, E aí ele vai para o campo de batalha. Goliath is still doing the same thing. E aí Golias está fazendo a mesma coisa. What happened to God's people? O que é que aconteceu com o povo de Deus? Their fear Eles estavam com medo. caused them to be stagnant. O medo deles fizeram com que eles permanecessem, estagnassem. And so all Goliath did was over and over again speak. E aí tudo que Golias fazia era falar de novo e de novo. That's where a lot of some believers just get stuck in the life of faith. E aí é justamente onde alguns crentes ficam estagnados na vida da fé. Because all the enemy has done is, you can't do it. Porque tudo que o inimigo faz é só dizer, Who do você you não think you consegue. are? Quem é que você acha que você é? Nobody's ever done this in your family. Ninguém fez isso na sua família. Oh, you're a righteous man. Ah, você é um homem justo. And fear E aí o medo and intimidation e a intimidação cause you to be paralyzed
in the purposes of God. Faz você paralisar nos propósitos do Senhor. Something interesting happens in this story, though. E aí uma coisa aconteceu de interessante na história. Goliath has not changed. Golias não mudou. He just keeps talking. Ele ficou falando. The soldiers trained for battle, not moving. E os soldados que estavam prontos para a batalha não se moviam. David sees the same Goliath that the soldiers do. E Davi viu o mesmo Golias que os soldados estavam vendo. He responds a little differently. Só que ele respondeu um pouquinho diferente. Goliath still talking. E aí Golias ainda estava falando. What does he say? O que é que ele dizia? Who is this uncircumcised man? E aí Davi disse, quem é esse homem circunciso? He also asks something. They also tell him. You know what they tell him? E ele também disse algo, sabe o que ele disse? If you can defeat Goliath, Se você conseguir acabar com Golias, you get the king's daughter. você consegue a filha do rei, se casa And com a filha do she rei. ain't ugly. She's not ugly. E ela era bonita. And even better, E aí ainda melhor. your family will get no taxes from Saul. E aí a sua família não ia precisar pagar imposto. And that is good news. E isso é boa notícia. Because Saul likes to tax more than Lula. Porque Saul pedia mais imposto do que o Lula. I want you to notice something. Eu quero que você perceba algo. This is something I've asked God for. Isso é algo que eu pedi a Deus. Part of the reason it's so important you learn how to overcome Parte da razão que você precisa saber como vencer is because your ability to overcome becomes a gift to your family. porque quando você aprende a vencer, isso se torna um presente para sua família. You know one of the gifts I'm going to give my daughter with God's help? Você sabe um dos presentes que eu vou entregar para minha filha, se Deus quiser? We're going to model the ability to overcome the enemy. Eu vou ser um modelo para ela de como vencer o inimigo. We're going to teach her how to overcome the enemy. Eu ensinarei a ela como vencer o inimigo. We're going to teach her she doesn't need to just, I guess I'll just have to receive this. Ela não vai ficar, eu acho que eu vou receber isso. And he asks again. E aí, de novo, He says, what's going to be done for the guy who can defeat this guy? e aí Davi perguntava de novo, o que é que vai acontecer com o cara que matar ele? You know what I think David's doing? Você sabe o que eu acho que Davi estava fazendo? He's getting a vision Ele estava tendo uma visão on the inside of him de dentro dele, of what it's going to look like when he overcomes Goliath. de como ia acontecer quando ele vencesse Golias. Do you have a vision Você tem uma visão of the challenges you have? Do you have a vision of seeing yourself overcome those things? Você tem visões de como você conseguirá vencer os seus desafios? And I think he begins to encourage himself. E aí eu acho que ele começou a encorajar ele And I want you to mesmo. read the story this week. E aí eu quero que você leia essa história essa semana. Because all that comes out of David's mouth is victory over Goliath. Porque tudo aquilo que saiu da boca de Davi foi vitória sobre Golias. David does not change what comes out of his mouth. Davi não mudou aquilo que saía da boca dele. Do not change what comes out of your mouth when you speak the word of God. Não mude aquilo que sai da sua boca quando você fala aquilo que Deus quer que você fale. It was Jesus who said Foi Jesus que disse. in Mark 11, you can have what you say. Foi Jesus que disse em Marcos 11, você pode ter aquilo que você fala. You can have what you say. Você pode ter aquilo que você You can falar. have what you say. Você pode ter aquilo que você You can falar. have what you say. Você pode ter aquilo You que can você have what you falar. say. Você pode ter You aquilo can que você have what you falar. say. Você pode ter aquilo que você falar.
And the process of overcoming, E o processo de vencer, David starts in faith. aí Davi começou na fé. He starts in faith. Ele começou com a fé. Goliath does not get any weaker. E Golias não ficou menos fraco. It wasn't like when David defeats Goliath, they say, David, Davi. we've heard that Goliath has COVID. E não foi assim, olha, Davi, a gente ouviu que Golias tem Covid. It's a good day to call him out. Então, é um dia bom, viu, para você vencer ele. Nothing changes Não, nada mudou in the natural circumstances. nas circunstâncias naturais. And David says, E Davi disse: who is this uncircumcised Philistine quem é esse incircunciso filisteu? that's not unintentional? Isso não foi intencional. Do you know what he's speaking? Sabe o que ele estava dizendo? He is calling upon the promise of God in Deuteronomy. Ele estava tomando posse da promessa de Deus em Deuteronômio. What did God promise the nation of Israel? O que foi que Deus prometeu à nação de Israel? He said, no uncircumcised foe will stand in front of you. Ele disse: nenhum incircunciso vai ficar na frente de vocês. What did Paul say? E o que é que Paulo diz? All God's promises are yes and amen. Todas as promessas de Deus são sim e amém. What was that promise? E qual era aquela promessa? I want you to notice this too. Eu quero que você perceba isso também. There's no scripture Não tinha escritura that says the Lord said to David. que disse que Deus ia falar alguma coisa a Davi. The Lord would say to you, David, Deus fala a você, Davi: it's time to go after Goliath. é tempo de você ir atrás de Golias. This came from the inside of him. Não, isso veio de dentro dele. You know, you don't need a direct word from God if you know the word of God. Sabe, se você sabe a palavra de Deus, você não precisa de outra palavra de Deus. I don't need to ask God if he wants to heal my daughter. Eu não preciso perguntar a Deus se Ele quer curar a minha I filha. know what the word of God says about Porque it. eu sei o que a palavra de Deus diz sobre. Here's another part about overcoming. E aqui tem outra coisa sobre vencer. You have to become responsible for your ability to overcome. Você precisa ser responsável pela sua habilidade de vencer. When I was a younger man, Quando eu era mais jovem, you used to have to look at these big books e aí eu olhava para aqueles livros grandes, to find scripture that applied to your situation. que aí aqueles livros grandes tinham coisas que me ajudariam naquelas situações. Now, I don't know if you've heard of this wonderful Bible tool. Eu não sei se você já sabe dessa coisa chamada Bíblia, It's called Google. dessa ferramenta que ajuda na Bíblia, que é o Google. It's a, what do you, oh, I'm having a financial problem. Ah, eu tenho um problema financeiro. Scriptures that cover your finances. Aí eu boto lá, parte da escritura que me diz aquilo que eu vou vencer nas finanças. I'm being attacked in my mind. Eu estou sendo atacado na minha mente. Scriptures when you're being attacked in your mind. Versículos que dizem quando eu sou atacado na mente. I have sickness in my body. Scriptures that cover healing in your body. Eu estou sendo atacado e preciso de cura. Versículos que me ajudam a vencer na cura. My kids are not behaving properly. One of them is on drugs. Meu filho está precisando ser liberto. Procuro versículos sobre isso. Scriptures that cover my children's children. Versículos que dizem sobre bênçãos dos meus netos. You have to know the word of God about your situation. Você precisa saber a palavra de Deus sobre a sua situação. So what I encourage people to do, Então eu encorajo as pessoas a fazerem isso. what's the problem? Qual é o problema? What is the promise of God? Qual é a solução do Senhor? Here's the problem. Aqui está o problema. What does the word of God say about it? Então o que é que a palavra de Deus diz? A lot of people ask me to pray for them. Muitas pessoas me pedem para eu orar por elas. I want you to pray for me. I have a problem. Eu preciso de oração porque eu tenho um problema. I said, what's your problem? E eu digo, qual é o seu problema? No, I just want you to pray for me. Não, eu só quero que você ore por mim. And sometimes I can, E aí algumas vezes eu posso,
But what is the problem? Mas aí eu pergunto, qual é o problema? Oh, we're having financial problems. Você está tendo problemas financeiros? Almost all the time. Quase sempre é. What scripture are you standing on? E aí eu pergunto, qual é a parte da Bíblia que você está permanecendo? No, I just want you to pray for me. Não, eu só quero que você ore por mim. What scripture are you standing on? Mas qual é a parte da Bíblia que você está se firmando? No, I want a prophecy from you. Não, eu quero só uma profecia de você. What scripture are you standing on? Mas qual é a palavra de Deus que você está se firmando? No, I want a prophecy. Não, eu só quero uma I gave a profecia. big offering tonight. Eu tenho uma grande oferta esta I don't noite. care what scripture you're standing on. Eu não me importo com aquilo que você está dizendo na Bíblia. You got to be responsible for your own scriptural breakthrough. Você precisa ser responsável pelo seu acordar e ler a Bíblia. Listen to me. Me escuta. Prayer is vital, Oração é vital, but it's not magic. mas não é mágica. Spirit-filled people are the worst for that. Spirit of- Yeah, spirit-filled people are the worst with that sometimes. Algumas vezes o Espírito não enche, sim. They come for ministry, and I pray for lots of people, no problem. E aí as pessoas veem o Espírito agindo e elas pedem oração e eu oro por elas, não tem problema. But some of the things people come for prayer are not scriptural. Mas aí algumas coisas que as pessoas me pedem para orar nem está na Bíblia. Pray. Ore, I want patience. porque patience. Yeah, I want patience. Ora, porque eu tenho patience. Yeah, paciencia. Ore, porque eu tenho pacientes. I wish you could pray for it. You got to practice patience. Eu gostaria que você orasse por esses pacientes. I know it got quiet with that one. Got quiet with that one. It got quiet with that. E aí ficou um silêncio. This is not magic. Não é mágica. There are biblical keys that we must live. A gente precisa viver em algumas chaves que a Bíblia nos dá. What scripture are you standing on? Então, onde é que você está se firmando na sua Bíblia? What scripture are you standing on? Então, qual é a parte da Bíblia que você está se firmando? David was standing on scripture. Davi estava se firmando na palavra. He didn't need a prophetic word that he could defeat Goliath. Ele não precisou de uma palavra profética para dizer que ele podia vencer Golias. If you don't think this is important, Se você não acha que isso é importante, read that story. então leia essa história. I believe Eu creio. any one of those soldiers could have approached Goliath. Eu acredito que qualquer um daqueles soldados poderia ter vencido Golias. This is what separates sometimes those who live in overcoming life and those who live in defeat. Isso às vezes é o que separa pessoas que têm vivido por medo e pessoas que têm fluindo. I want you to notice too, they all saw the same thing. Eu quero que você perceba que eles estavam vendo a mesma coisa. David saw Goliath, all those other soldiers saw Goliath. Davi viu Golias e os soldados também viram o mesmo Golias. David approached it through the lens of the Word of God.